foi lido na liturgia o texto da mensagem, que é o Mateus 3, de 1 a 10. Mateus 3, de 1 a 10. O tema dessa mensagem será sobre os mensageiros do Rei Jesus. Vamos meditar nesta passagem de João Batista sobre os mensageiros do Rei Jesus. Irmãos, Deus, através dos tempos, tem levantado homens e mulheres e comunicado sua vontade não só à sua igreja, mas ao mundo. Mateus 3, de 1 a 10. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias tem nos falado pelo Filho. Então Deus levantou sempre homens e mulheres para comunicar à sua igreja e ao mundo a sua vontade. Hoje, nós somos os mensageiros de Deus para com as pessoas que vivem ao nosso redor e para indivíduos desconhecidos. Deus nos colocou em nosso lar, no nosso trabalho, na rua onde moramos e com pessoas que vamos nos deparar durante o dia, para sermos a sua voz, para sermos os carteiros de Deus para essas vidas. A nossa vida, então, precisa se harmonizar com a mensagem que pregamos, para não sermos reprovados pelos ouvintes. Que o obreiro saiba manejar bem a palavra da verdade, né? Para que a gente possa, então, ter um testemunho eficaz. O texto de Mateus 3, de 1 a 10, nos ensina como desempenhar nosso papel de mensageiros à humanidade. João Batista acaba sendo um modelo, e eu quero usá-lo como modelo para mostrar o que nos requer também de nós. Então, a primeira afirmativa que eu gostaria de anunciar é o seguinte: os mensageiros do Rei Jesus devem anunciar ao povo a mensagem ordenada pelo Senhor, por Ele. Vejam aí, naqueles dias apareceu João Batista pregando, anunciando, no deserto da Judéia, o local onde ele começou a ministrar. Também é dito aí o conteúdo da mensagem dele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí então o evangelista explica que ele não veio de vontade própria, ele foi um mensageiro, foi um enviado, porque este João Batista é o referido por intermédio do profeta Isaías. Então, ele já tinha sido anunciado antes, que ele iria aparecer antes do Salvador, para preparar, diz aí o texto, vamos ler essa parte depois de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Não foi ele que se autoproclamou pregador, foi Deus que o chamou pregador. Ele não veio com a mensagem da vontade dele, ele já veio com uma mensagem estabelecida pelo Senhor. Deus já lhe deu o conteúdo da mensagem. Então, meus irmãos, é nosso dever pregar somente o que Deus nos mandou fazer. Ele disse: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi essa a ordem do Senhor. E é interessante que a mensagem é tão simples que um doutor pode fazer,
e que uma pessoa iletrada também pode fazer. Resumindo no João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos, então, um sinal da graça especial de Deus aos parentes, aos amigos e desconhecidos. Quando nós chegamos, Deus está indicando a essas vidas que há um caminho de salvação, que há perdão para os seus pecados, que eles podem gozar da vida eterna. A nossa presença significa que foi Deus que nos enviou para eles, para a nossa casa. Como diz, quando o homem que foi liberto dos demônios pediu para seguir a Jesus. Jesus diz, volta para a tua casa, volta para os seus e diga como Deus teve misericórdia de ti. A mensagem por nós pregada, o Evangelho, a quem está ao nosso derredor, é estabelecida por Deus nas Escrituras Sagradas. Deus já disse o que nós precisamos falar. Nós não precisamos inventar, criar. Precisamos falar o que Deus mandou, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Ele diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Elas vão ouvir quando nós pregarmos o Evangelho. Jonas, quando ele sai de Nínive, ele já sai com a mensagem. Vá a Nínive e prega contra ela. Já era uma mensagem de juízo, uma mensagem de castigo. Então, meus irmãos, vamos nos abster de inventar uma mensagem, de achar que a mensagem que Deus nos deu não é suficiente, não é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus vai alcançar aqueles que estão escolhidos antes da fundação do mundo. A nossa missão é falar da salvação que Cristo realizou através da sua morte, ressurreição e exaltação. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós precisamos pregar essa mensagem, porque quem crê nesta mensagem, no Evangelho, e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. Então, nós estamos sendo instrumentos para dar oportunidade à nossa família de se chegar ao Senhor através do Evangelho. A mensagem que Deus nos mandou pregar será alvo de intolerância. Sim, era uma mensagem simples, mas quando os homens ouvem esta mensagem, eles se ofendem. Eles acham a mensagem pobre. Diz que os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, diz Paulo aos Coríntios, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eles acham a mensagem da cruz loucura, mas essa loucura foi o meio que Deus estabeleceu para a salvação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Aí Paulo afirma a ele e seus companheiros, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados,
tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Temos a mensagem poderosa, é o Evangelho, mas só ouvirão as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Se não falarmos o Evangelho de Deus, será impossível os pecadores serem salvos. Não adianta, meus irmãos. Nada de criar um clima, nada de flores, nada de chá, de refrigerante, de bolo. Tudo isso pode até trazer a reunião, mas não vai converter nunca uma pessoa. Porque o que converte uma pessoa é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem nada creram? Como é que eles podem ser salvos se eu não falo de Jesus? Se eu não falar de Jesus, eles não podem pedir a Jesus para salvá-los. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Precisamos pregar a mensagem que Deus mandou. A mensagem do Evangelho que devemos pregar é poderosa para ressuscitar mortos à comunhão com Deus. O homem está morto em delitos e pecados. Quando você prega e aquele evangelho opera na vida dele, é como se fosse o Lázaro. Ele ressurge dos mortos, ele ressuscita espiritualmente, como nós ressuscitamos. Estando nós mortos em delitos e pecado, ele nos deu vida. A mensagem tem esse poder de fazer com que o homem inimigo de Deus se torne amigo do Senhor através do Senhor Jesus. A mensagem de Deus anunciada por nós, conforme as Escrituras, é poderosa para libertar os homens do cativeiro de Satanás. A gente vê aí os homens influenciados pelo diabo. Às vezes a gente até nota homens possuídos, mas como é que eles vão ser livres? É através do Evangelho. O Evangelho liberta. Ele está ali presente e vai libertar o indivíduo. A pregação do Evangelho de Deus, compartilhada por nós, pode quebrar as cadeias das obras da carne, da vida de um indivíduo que crê na palavra do Senhor. A gente nota as obras da carne na vida dos homens. Como é que isso vai mudar na vida dessas pessoas? Pregue o Evangelho. Porque o Evangelho vai quebrar as cadeias. O Evangelho liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A comunicação do Evangelho tem poder de libertar a mente humana de crenças equivocadas, de comportamentos que não agradam a Deus. Nós precisamos, irmãos, só fazer uma coisa nessa vida: pregar o Evangelho. Não temos autorização para diminuir o Evangelho ou acrescentar nada ao Evangelho de Deus. Quem faz assim é um falso profeta. Quem bota alguma coisa no Evangelho ou tira alguma coisa do Evangelho não é o pregador do Evangelho. É um falso evangelho lá da Galácia que ensinavam os homens outro tipo de caminho. Se, irmãos, nós não crermos no Evangelho de Deus, não poderemos ser salvos da condenação eterna. Nós que somos pregadores precisamos ter essa consciência. Precisamos crer no Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Se nós não acreditarmos, porque Judas pregou o Evangelho. Vocês sabiam?
Judas pregou o evangelho, mas não cria no evangelho e se perdeu. Não seja só um pregador. Primeiro creia, depois pregue, porque o evangelho é poder para quem crê. E se nós não acreditarmos no evangelho que pregamos, nós seremos condenados por toda a eternidade. Em segundo lugar, os mensageiros do Rei Jesus devem demonstrar ao povo simplicidade. Vamos ler o versículo 4? Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Jesus até fez essa comparação dizendo: vocês foram no deserto ver um homem bem vestido? Não. Os homens bem vestidos estão nos palácios. A ideia aqui não é que a gente deve se vestir com a roupa pior que tenha, comer as coisas mais insignificantes. Não, a ideia não é essa. A ideia é sempre de simplicidade. João Batista era um homem simples. Quando alguém veio falar com ele que todo mundo estava seguindo Jesus, ele simplesmente disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Como pregadores do evangelho, devemos demonstrar ao povo simplicidade. O nosso propósito como pregadores, mensageiros, é levar os homens para Deus e o seu evangelho, e não para nós mesmos. Nós não estamos indo evangelizar para que a pessoa se torne nosso discípulo. Não, nós não queremos discípulos. Nós estamos apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso propósito. Não é chamar atenção. Vem aqui na corrente dos 300, que os 300 vão fazer. Não, irmão, não é chamando atenção para nós, a oração do pastor, nada disso. Nós temos de apontar para o Senhor Jesus Cristo. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, quando eles operaram um milagre em Listra, as pessoas ficaram assim, espantadas. Eles vieram oferecer um sacrifício a eles, pensando que eles eram deuses que tinham sido feitos homens. Eles então, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Me dê o outro microfone, por favor. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Interessante, né? Nós somos homens como vocês. E nós estamos anunciando aqui o Evangelho, que vocês larguem essas besteiras e olhem para o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, é a mensagem de Deus. O Espírito Santo, irmãos, não está no nosso meio para falar dele mesmo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas, porque ele vai receber de mim e vos anunciará. O Espírito Santo é um farol que aponta para Cristo, e nós devemos fazer o que o Espírito Santo está fazendo, apontando para Jesus. Às vezes a gente diz: minha igreja. Não, não é minha igreja, é Jesus. Não é pastor Paulo, é Jesus. Não são os oficiais, é Jesus que nós devemos apontar para Jesus, o único Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Só o nome de Jesus pode salvar. Quando Pedro também e João disseram ao paralítico: não temos ouro nem prata, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem entrou saltando e cantando no templo. E ele ficou apegado a Pedro.
E os homens se aproximaram e ficaram admirados com o homem curado e admirados com Pedro e João. Pedro então disse: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. E a partir de então ele fala de quem? De Jesus. Não foi o que eu curei, não. Foi o nome de Jesus que curou. A oração fez, pastor, e eu recebi emprego. Não, foi Jesus que lhe deu emprego. Apontando para Jesus. É Ele que faz a obra. Nós não temos poder em nós mesmos. As virtudes cristãs são os adornos que se faz necessário manifestar juntamente com a pregação do Evangelho para que o nome de Deus seja glorificado. Sim, eu devo ser justo, eu devo ser honesto, eu devo ser santo. Essas coisas é como uma luz, atrai as pessoas, mas só o Evangelho pode salvar essas pessoas. Sim, tenhamos uma vida correta, para que as pessoas queiram perguntar a razão da nossa fé. Nosso Salvador, Jesus, nos deixou o exemplo de postura que um mensageiro de Deus deve ter no exercício do seu ministério de comunicar o Evangelho. Jesus é o maior exemplo disso, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. O discípulo, o pregador atual, tem de ser manso e humilde. A exibição de nosso sucesso terreno pode levar nossos ouvintes a desejar uma vida semelhante à nossa e aceitar o Evangelho como um meio para alcançar a prosperidade. Quando a gente começa a testemunhar, dizendo: olha, agora que eu estou na igreja, eu tenho um bom emprego, agora que eu estou na igreja, o meu lar está em harmonia, agora que eu estou na igreja, eu tenho uma conta bancária cheia. Isso vai fazer com que as pessoas criem um olho grande e dizem: olha, eu quero esse Evangelho. Mas não pelo Evangelho, elas vão querer se aproximar do Evangelho para ter a mesma vida boa que nós temos. Por isso, nós devemos dizer: olha, não temos ouro nem prata. Ou melhor, quando Jesus nos mandou pregar o Evangelho, diz: não provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Eis que vos envio como ovelhas por meio de lobo. Simplicidade deve ser a nossa marca. Não chamando atenção para nós, mas sempre para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A apresentação da mensagem do Senhor por nosso intermédio não deve se valer de expediente humano para não anular o poder de Deus. Às vezes a gente vai usar alguma técnica. Antigamente nas igrejas era comum assim. Agora havia a hora do apelo. Aí tocava uma música de fundo. A igreja começava a cantar. Aí alguns até encostavam: aceite a Jesus, aceite a Jesus. Não, eu vou com você lá na frente. Aí vinha aquele grupo. Claro que isso parece bonito, mas o Evangelho não precisa disso. Você prega o Evangelho e as pessoas: que faremos, varões? Eu me lembro, eu até fiquei triste na época, era evangelista lá em Camaçari, pregava o Evangelho, ninguém aceitava, pregava o Evangelho, ninguém aceitava.
Aí na quarta-feira, está lá eu pregando, a irmã entrou assim na igreja. Pastor, eu quero aceitar a Jesus. Eu digo, nem esperou pregar? Várias entraram assim, uma que morava de fim. Pastor, minha mãe quer, o menino, pastor, minha mãe quer aceitar Jesus, era do candomblé. Pastor, minha mãe quer aceitar Jesus. E eu fui lá fazer oração, mas ela não veio, não ouviu, ela aceitou Jesus, porque Deus é poderoso, irmãos, para fazer as pessoas aceitarem o Senhor Jesus. Então, a mensagem não precisa de flores, precisa do evangelho, precisa do poder. Paulo dizendo assim, irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei de palavras eloquentes, nem de sabedoria humana, para lhe apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito Santo. Agi deste modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu preguei Cristo e a Cristo crucificado. Vamos nos lembrar que somos pecadores remidos, para não nos exaltarmos quando estivermos evangelizando. Seu pecador miserável. Você é um pecador miserável, irmão. Você foi salvo pela graça. Você só diz para ele, eu fui salvo. Se eu pude ser salvo, você também pode ser salvo em nome de Jesus. Não podemos nos exaltar. O ministério que recebemos provém da graça de Deus e não é do nosso mérito pessoal. Paulo fica assim encantado porque ele, sendo o maior dos pecadores, Deus o confiou o ministério da palavra. Deus nos confiou a nós pecadores o ministério da palavra, não a anjos, mas pessoas que sabem o que é pecar e pessoas que sabem, experimentaram a graça de Deus. Você pode falar da graça de Deus. Para ser um discípulo de Cristo, necessitamos reconhecer nossa falência moral e confiar nos méritos de Cristo Jesus. Nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem não reconhecer a sua falência espiritual, moral, e não reconhecer que Cristo é o único que pode salvá-lo, nunca será salvo. Espero que todos aqui tenham invocado o nome do Senhor para um dia estar com Ele na glória. Quem não reconhecer sua indignidade não pode entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Em terceiro lugar, irmãos, os mensageiros do Rei Jesus devem pregar ao povo o arrependimento para a vida. Vamos ler aí? Versículo aí que está exposto aí. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, a mensagem dele, arrependei-vos. Se estamos em Adão, precisamos nos arrepender do pecado original e dos pecados pessoais. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte passou a todos. Por isso todos pecaram. Então nós pecamos em Adão, não como Adão. Nós não comemos, mas em Adão, porque nós estávamos nele. Ele é o primeiro homem, Eva a primeira mulher. Então todos nós somos descendentes dele. Todos nós morremos em Adão. Ainda mais, nós vamos morrer pelos pecados que nós mesmos cometemos. Então todos nós precisamos reconhecer o nosso pecado original e precisamos reconhecer o nosso pecado atual. Nós precisamos
nos entristecer pelo pecado original e pelos pecados atuais. Precisamos nos arrepender. Por isso ele começa: arrependei-vos. Se transgredimos os mandamentos do Senhor no coração, nas palavras, nas ações, necessitamos nos entristecer e abandonar o caminho da transgressão. Sim, pecar é desobedecer à lei de Deus. Isso pode ser no interior, no pensamento, no sentimento, na vontade. Pode ser na motivação, pode ser através das palavras, pode ser através das ações, pode ser através das omissões. E se nós temos feito isso, João Batista apareceu: o tempo está próximo, o reino de Deus está chegando, arrependei-vos. Precisamos nos arrepender, irmãos. O registro bíblico revela que a igreja de Deus sempre precisou de se arrepender por ter se desviado do caminho estabelecido pelo Senhor. Não é só os homens deste mundo que precisam se voltar para Deus. A igreja também precisa se voltar para Deus. Das 7 igrejas do Apocalipse, 5 precisaram voltar-se para Deus. Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte, precisaram voltar para Deus, diz o Senhor. Deus advertiu Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas, porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Irmãos, precisamos nos voltar para Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. A mensagem de João é: arrependei-vos. O Espírito Santo vai usar as Escrituras na nossa consciência, na consciência dos ouvintes da palavra, da sua desobediência, seja ética, comportamento, seja doutrina, crença, e vai gerar em nós e nessas pessoas um profundo sentimento de ter ofendido a Deus. Quando Pedro prega o sermão, as pessoas ficaram compungidas. Era o Espírito Santo mostrando: você pecou contra Deus. O que faremos? O que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a mensagem que nós temos de pregar hoje é essa: arrependei-vos. Até para a igreja, arrependei-vos. O arrependimento, então, é essencial para obtermos o perdão de nossos pecados. Sem arrependimento não há perdão. Quem não se arrependeu dos seus pecados não pode ser perdoado. É uma condição diante de Deus. Arrependei-vos, diz Pedro, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A condição para que Deus esqueça os nossos erros é a gente se arrepender, é a gente se voltar para Ele. Aí o sangue de Jesus vai cair sobre nós. Todo ser humano necessita de se arrepender dos seus pecados para não ser condenado no dia do juízo final. Esse é o grande perigo. Se o homem não se arrepender, ele vai ser condenado eternamente. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos condenados eternamente. Por isso, Paulo, pregando lá na grande cidade de Atenas, Deus não levou em conta o tempo da ignorância.
Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele notificou a cada um de nós aqui: se arrependa, porque vai ter um dia do julgamento final. E nós precisamos nos lavar, precisamos nos purificar no sangue do Cordeiro de Deus. Seremos, irmãos, privados das bênçãos do Senhor, se não deixarmos o mau caminho que o ofende. Ele dizendo à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa mensagem é para a igreja. Volte-se para o Senhor, abandone o caminho errado, porque Deus vai levantar a mão disciplinadora. O adiamento em nos afastar do pecado é remorso na consciência e não arrependimento. A pessoa ouviu: estou errado mesmo, amanhã eu vou dar um jeito nisso, amanhã eu vou fazer aquilo outro. Isso não é arrependimento. A pessoa ficou atingida pela palavra, como Herodes. Herodes, quando ouvia João Batista, ficava tremendo, mas saía da presença dele, não largava nenhum caminho mau, continuava tendo um relacionamento indevido com aquela mulher. As pessoas são assim, ficam tristonhas, saem com a consciência culpada, mas não abandonam o pecado. A transgressão, irmãos, fere o coração de Deus, mas a pessoa arrependida alegra o coração do Senhor. Diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Quando um crente se volta para Deus, há alegria nos céus. Quando um homem que não conhece Jesus se volta para Deus, há alegria nos céus. Quando nós nos arrependemos, há uma alegria nos céus, irmãos. Existe promessa de perdão para os arrependidos. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas também a promessa de punição para os obstinados em pecado. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por último, depois eu continuarei essa mensagem. Os mensageiros do Rei Jesus devem advertir o povo que participar de um cerimonial religioso sem mudança de vida é inútil. Vamos ver o que João pregava, 7:8, leamos aí? Vendo ele, porém, então tinha uns fingidos que não tinham se arrependido e vinham com a cara mais cínica e recebeu o batismo da purificação. E João, pelo Espírito, conseguiu ver aquilo ali e denunciou. Não pensem que participar da ceia, não pensem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo já resolveu a sua questão. Não resolveu, porque se não houve mudança, o batismo não tem poder. Porque diz: quem crê e for batizado será salvo. Primeiro tem de crer e aí depois é batizado. Muitos que participam da ceia vão para o inferno, porque a ceia não tem poder de salvar. Ela é poderosa se eu participo de maneira digna dela. O batismo em nome da Trindade só nos salvará se tivermos passado pela regeneração do Espírito Santo. Se nós formos regenerados pelo lavar
regenerador do Espírito Santo. Primeiro é preciso que haja uma mudança interior em nós, uma lavagem interior operada pelo Espírito Santo e pela palavra. Aí sim, se houve essa mudança, o batismo da água, seja por mergulho, seja por aspersão, vai ter o efeito desejado, porque aconteceu primeiro um novo nascimento, aconteceu primeiro a mudança. Participar do mandamento da ceia do Senhor, sem sermos convertidos, ou de maneira indigna, atrai a maldição divina e não a bênção do Senhor. Por isso, na igreja de Corinto, tinha irmãos doentes, por isso havia irmãos que tinham partidos, havia irmãos fracos, porque participavam indignamente da ceia do Senhor. E o homem que não conhece o Senhor de verdade, participa da ceia, não vai ser abençoado, é amaldiçoado. As pessoas que comiam a Páscoa sem ser circuncidadas morreriam. Fazer a vontade de Deus em todas as áreas da vida evidencia a nossa união com Cristo. Mas cumprir parcial e esporadicamente seus mandamentos não nos autoriza a dizer que somos do Senhor. Não adianta seguir o evangelho pela metade. Tem de ser o evangelho todo, completo. Parte do evangelho não nos qualifica diante do Senhor. Aquele que me ama, diz o Senhor Jesus, guarda os meus mandamentos, não um mandamento, os meus mandamentos. Negligenciar, por outro lado, o batismo e a ceia do Senhor é prova de ausência de relacionamento com Deus. Incrível, né? Primeiro eu posso participar e não ter efeito positivo nenhum. Aí a pessoa pode dizer, não vou participar. Mas ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Ele também diz, quem não comer deste pão e não beber desse cálice, não tem vida em si mesmo. Então, olha que encruzilhada a pessoa fica. Se ela não participa, ela não tem relacionamento com ele. Se ela participa de maneira indigna, ela trai o juízo sobre ela. Mas se ela estiver de verdade na presença do Senhor, nenhuma maldição cai sobre sua vida. Negligenciar o batismo, então, é a ceia do Senhor, é prova de ausência de relacionamento com Deus. O nosso batismo cristão só tem eficácia se cremos em Jesus como Salvador do mundo. Foi assim que, depois de ter pregado o Evangelho, Jesus, o Filipe, falando para o eunuco, ele encontrou água e disse, eis aí a água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração. O batismo tem de ser de todo o coração, você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, profissão de fé, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Louvado seja o nome de Deus. Crê de coração e recebe o batismo. Os que foram batizados na infância, na IPB, necessitam confirmar, através da profissão de fé pública, que Jesus é o Salvador. Sim, nós batizamos as crianças baseada no compromisso do pai. O pai vai instruir, o pai vai dar exemplo, o pai vai falar de Jesus. Mas quando ele chega à idade da razão, não sabemos exato. Por exemplo, os judeus consideram a idade da razão para os homens 13 anos. 13 anos, o menino judeu e a menina 14 anos, eles vão numa cerimônia e lá eles dizem, eles vão fazer um juramento e o pai faz a seguinte oração. O pai das crianças, graças te dou, pai, porque eu não sou mais responsável por eles. Eles agora respondem por si mesmos. Porque antes dessa idade, o pai respondia pelas crianças, mas depois desse juramento, cada um responde por si diante do Senhor. O filho foi trazido pelo pai, mas na idade da razão precisa chegar na igreja e dizer, eu creio em Jesus, eu quero segui-lo. Muitos que se batizaram
e participaram da ceia do Senhor vão perecer eternamente, porque não se arrependeram dos seus pecados e não creram em Jesus Cristo. Terrível. Participou da cerimônia. Vocês sabem que nessas igrejas de libertação, a pessoa é batizada na mesma hora. Chegou na igreja, é batizada. Ela pode chegar de qualquer jeito, e qualquer jeito ela participa da ceia. Sim. Então elas estão sendo iludidas em relação a esse assunto, porque o negócio é sério. O batismo e a ceia não tem poder se a pessoa não se arrependeu e creu. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, pois bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Foram batizados, participaram da ceia do Antigo Testamento e pereceram no deserto, porque não creram no Senhor Jesus Cristo. Há condição para ser salvo: se arrependa e creia. Necessitamos buscar, então, provas incontestáveis de salvação em nossa vida. Busquemos as provas doutrinárias e morais, porque as cerimônias são muito frágeis. Não, elas não indicam salvação. O que indica a salvação é ser uma nova criatura. Eu não posso ser um crente e continuar na mesma vidinha miserável de pecado que depois da minha conversão. Se não há mudança, eu continuo nos mesmos erros desde que nasci. Eu estou numa igreja, mas não estou em Jesus Cristo. E eu não preciso ficar na igreja, eu preciso ficar em Jesus Cristo, porque não é judeu o que é apenas exterior, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém o judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A vida cultica e devocional pode indicar que eu sou uma pessoa religiosa, mas não garante a salvação do inferno. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu participo dos cultos. É bom? Sim. Os crentes devem fazer? Sim. Mas no período de Isaías chama aquele povo que vinha para o culto, povo de Sodoma e Gomorra. Quem mandou vocês se aproximarem de mim com essa vida imunda que vocês têm? Eu estou cansado da lua nova, dos sábados, das orações, da convocação solene. Estou cansado de sofrer. Meus irmãos, o culto é maravilhoso, mas se eu não sou convertido, se a minha vida não é transformada, Deus detesta o meu culto e a minha oração. Meus irmãos, nós vimos então 4 verdades aqui. Nós somos os mensageiros de Deus. Nós precisamos ter uma experiência de nova vida com Deus para ser mensageiros de Deus. Nós precisamos dizer a esse povo que eles precisam se arrepender. Nós precisamos dizer a esse povo que cerimônia não pode salvar, que só Jesus Cristo salva. Nós não precisamos inventar mensagem para essas pessoas. Fale o simples evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.